A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, seja para todos nós. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui na nossa igreja virtual, Avivamento 24AD. Gratidão pela presença do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, nessa live, que nos concedeu o Espírito Santo de verdade e que trouxe cada um de vocês aqui para conhecerem a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, sem dogmas, sem religiosidade, sem manipulação nenhuma do ser humano. Somente o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, para nos orientar da melhor forma e melhor maneira. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E em Provérbios 16:33 está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Eu me chamo Eduardo e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade e matemática, e cores, o que explica as cores do fundo do cenário, e de nossas vestes santas, que são somente utilizadas para a atividade e santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-la no nosso dia a dia. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós temos essas 2 autoridades espirituais que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções, de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, versículo 15. E veja os benefícios que há em você se juntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel, como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão dessa igreja virtual, Avivamento 24AD, de ministrar 24 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus, falar ao coração de todos os 24 rebanhos dos verdadeiros adoradores do Senhor Deus e dos que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus, para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporcionam um elemento espiritual para o consumo de todos vocês. Por nos verdadeiro ministério do nosso Senhor Jesus Cristo sempre tiveram sorteios, para que não houvesse manipulação de sentimentos, emoções ou interesse dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus Todo-Poderoso, para que assim fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento em que houveram sorteios? Os livros de Atos, capítulo 1, nos versículos 16 a 26, Levítico 16, com foco no versículo 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24, capítulo 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, no versículo 1 e versículo 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro dessa igreja virtual, Avivamento 24AD, escolhendo um número de 1 a 24, pois além de estarem recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações, além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. E para ser membro dessa igreja virtual, basta estar seguindo ou se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo seu nome e que você é membro da Avivamento 24AD. E diga qual número de rebanho de 1 a 24 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta e espalha o reino dividido não prospera. Examine o livro de Mateus, capítulo 12. E saibam que estamos aqui oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada de que este ministério de sorteios não são do Senhor Deus Todo-Poderoso e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. E essa é apenas uma das mais de 100 denúncias com prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, sem contar as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, que o prêmio somado já ultrapassa a 1 bilhão de reais, para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas feitas através de carta, as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo de forma ainda mais eficiente. Pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que nós estamos ao vivo nesse momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo seu tempo, mas sim aumentando a sua fé
para ter muita fé também ao se juntarem conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos, nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteção quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscrito ou seguidores e ofertantes nesse ministério do nosso Senhor Jesus Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus capítulo 12, nos versículos 25 e 30 a 32, Lucas 5, versículo 14, Lucas 6, versículo 30, Lucas 6, versículo 38 e 40, Lucas 11, 41, 42, Romanos 15, 16 a 18, Provérbios 11, no versículo 25. E dependendo da rede social em que você estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. Em outras redes sociais, você vai encontrar o vídeo fixado no nosso perfil. E lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo, nós também somos um grupo de empresários e que a inauguração de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalho, franquia, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casa no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se juntar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Hamilton Nascimento e Lourdes, seja muito bem-vinda com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Não deixem de curtir, comentar, compartilhar essa nossa live para outras pessoas que necessitam ouvir a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo possam estar se alimentando mais e mais das Escrituras Sagradas. E em Romanos capítulo 10, versículo 17, está escrito assim: de sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. E aqui na nossa igreja virtual, você vai ouvir muita palavra, muita fé e muita obra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, sem dogmas, sem religiosidade, sem manipulação nenhuma do ser humano, somente o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, para nos orientar da melhor forma e melhor maneira. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E muita atenção, todos que querem o Senhor falando grandemente ao seu coração, todos os dias, acompanhe as reprises das nossas lives nos finais de semana. Por das 5 lives da semana é sorteado quais delas serão transmitidas novamente, no sábado e no domingo, no sábado e no domingo, no mesmo horário de sempre de nossas lives. E dessa maneira o Senhor pode falar e testificar uma palavra em seu coração. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Abençoados, agora eu estarei apresentando para vocês uma mensagem do nosso sacerdote e apóstolo, que diz assim a mensagem. Prove na Bíblia Sagrada que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9 a 19 e Apocalipse 22, foco 2 e 11 e 12 e 18 e 19. Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, que sou um sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você, como também para sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, o apóstolo e sacerdote, bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito. João 7, versículo 38. E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta de espírito do mal, como está escrito em Marcos 9, versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23. João, capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus o Cristo afirmou em Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar. E até a tudo o que você possuir também. Entregue a sua oferta e dízimos sobre essa palavra para você receber recursos financeiros ou para curas ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100 vezes mais
como o Senhor Jesus disse. Confira. Em Marcos 10, 27 a 30, foco 30. E diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração para os irmãos. Seja bem-vindo. Glórias ao nosso Senhor Deus, sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Agora vamos aqui dar início às nossas orações para dar início à nossa live, que diz assim: Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte, verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @avivamento24AD. Eu peço ao Espírito Santo de verdade do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live ia alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se juntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser muitíssimos abençoados e que haja o poder do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo em nossas vidas, nos limpando e nos purificando de todo espírito do mal. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais uma oração para poder estar apresentando as minhas mãos ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e ao Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus, que diz assim: Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo de verdade que use as minhas mãos para sortear todos os 24 capítulos dentre os 66 livros da Bíblia Sagrada para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 24 rebanhos verdadeiros adoradores do Senhor Deus Todo-Poderoso. Também peço ao Espírito Santo de verdade que use as minhas mãos para sortear perdão. Também peço ao Espírito Santo de verdade que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria, através da tua santa palavra, que é vida, é viva, é espírito e vivifica cada vida alcançada nessa live. E que haja o poder do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo em nossas vidas, nos limpando de todo espírito do mal. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vamos aqui a mais uma oração para poder tirar toda essa carga negativa, todo esse espírito do mal que possa estar te oprimindo de alguma forma ou alguma maneira. E lembrando que nossas orações, todas elas são numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas numeradas. E para você continuar recebendo orações após o término dessa nossa live, não deixe de se inscrever ou nos seguir, dependendo da rede social que você estiver nos assistindo, porque todos os inscritos e seguidores estarão recebendo orações todos os dias de madrugada e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte, pelo nosso sacerdote e apóstolo. Saiu a oração de número 13. Oração de número 13. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui na oração de número 13, que diz assim: Senhor Deus, pela autoridade que me foi dada em o nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo, sai agora toda a obra do mal, através do poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Sai dessa vida, sai dessa residência, sai dessa empresa, sai desse comércio e sai desse veículo. Sai agora toda a obra maligna de medo, dúvida e ansiedade, e que prevaleça as abundâncias do Senhor Jesus Cristo, e todo o espírito do mal, e a sua obra caia por terra, e em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui agora dar início ao sorteio do rebanho dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Deus. Então escolha aí o seu número de 1 a 24 para você poder fazer parte do rebanho dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Deus. Assim como está escrito no livro de João, capítulo 4, nos versículos 21 a 26, que nosso Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Então escolha aí o seu número para você estar recebendo um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Vamos aqui ao rebanho, ao sorteio do rebanho. Hoje vamos dar início pelos rebanhos de número par, mas você que faz parte do rebanho de número ímpar também sairá com uma palavra para a sua meditação. Sai o rebanho de número 18, par, e rebanho de número 17, ímpar. 18, par, e 17, ímpar. Vão estarem aqui meditando no livro de livro de Esdras, 10 capítulos. Esdras com 10 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui no livro de Esdras com 10 capítulos.
capítulo 4 do livro de Esdras, para os rebanhos de número 18 e rebanho de número 17 estarem meditando. Livro de Esdras, capítulo 4, contém 24 versículos, mas lembrando que por nós trabalharmos com a Bíblia Sagrada como ela é, números, tempo, quantidade e matemática, eu estarei lendo somente 3 versículos, mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para interagir com a palavra do Senhor Deus e assim levar para a sua presença, a presença do Senhor Deus, de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para junto de vocês, seja onde vocês estiverem meditando nas Escrituras Sagradas. Capítulo 4 contém 24 versículos que diz assim, fala sobre a oposição enfrentada, nos versículos 4, 5 e 6. Todavia o povo da terra debilitava as mãos do povo de Judá e inquietava-os no edificar, e alugaram contra eles conselheiros para frustrarem o seu plano todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dário, rei da Pérsia. No reinado de Assuero, no princípio do seu reinado, escreveram uma acusação contra os habitantes de Judá e de Jerusalém. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Não deixe de escolher aí o seu número de rebanho, de 1 a 24, que através desse número de rebanho, você vai estar recebendo um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus para a sua meditação. E nós trabalhamos com sorteios para que não haja manipulação de sentimentos, emoções ou interesse dos seres humanos, para dar total direção ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Como é possível examinar o livro de Provérbios 16, 33, que está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Saiu agora o rebanho de número 10, par, e rebanho de número 9, ímpar. 10, par, e 9, ímpar. Vão estarem aqui meditando no livro de Tito, 3 capítulos. Tito, com 3 capítulos. Vamos aqui no livro de Tito, com apenas 3 capítulos, glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui, Tito, capítulo 3. Tito, capítulo 3, para os rebanhos de número 10 e rebanho de número 9 estarem meditando. Capítulo 3 contém 15 versículos, que diz assim, mais instruções sobre a conduta dos santos, nos versículos 5, 6 e 7. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou, pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente ele derramou sobre nós, por Jesus o Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 24, par, e rebanho de número 23, ímpar. 24, par, e 23, ímpar. Vão estarem aqui meditando no livro de Glórias ao nosso Senhor Deus. Livro de Esther, 10 capítulos. Esther, com 10 capítulos. Vamos aqui no livro de Esther, com 10 capítulos. Esther, capítulo 5, para os rebanhos de número 24 e rebanho de número 23 estarem meditando. Esther, capítulo 5, contém 14 versículos, que diz assim, fala sobre o banquete de Esther, nos versículos 8, 9 e 10. Diz assim, se achei graça aos olhos do rei, se bem parecer ao rei, concede-me a minha petição e outorga-me o meu requerimento. Venha o rei com Amã ao banquete que lhes eis de preparar, e amanhã farei conforme o mandamento do rei. Então saiu Amã naquele dia, alegre e de bom ânimo, porém vendo Mardoqueu à porta do rei, e que ele não se levantará, nem se moverá diante dele. Então Amã se encheu de furor contra Mardoqueu. Amã, porém, se conteve e foi para sua casa. Então mandou vir os seus amigos e Zeres, sua mulher. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho.
Rebanho de número 12, par, e rebanho de número 11, ímpar. 12, par, e 11, ímpar. Vão estarem aqui meditando no livro de Oséias, 14 capítulos. Livro de Oséias, com 14 capítulos. Vamos aqui no livro de Oséias, com 14 capítulos. Capítulo 1 do livro de Oséias, para o rebanho de número 12 e rebanho de número 11 estarem meditando. Oséias, capítulo 1, contém 11 versículos, que diz assim: fala sobre a mulher e os filhos de Oséias. Nos versículos 6, 7 e 8. E tornou ela a conceber e deu à luz uma filha. E Deus disse: põe-lhes o nome de Lo-Ruama, porque eu não tornarei mais a compadecer-me da casa de Israel, mas tudo lhe tirarei. Mas da casa de Judá me compadecerei e os salvarei pelo Senhor seu Deus, pois não os salvei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. Perdão. E depois de haver desmamado, a Lo-Ruama concebeu e deu à luz a um filho. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Saiu agora o rebanho de número 8, par, e rebanho de número 7, ímpar. 8 par e 7 ímpar. Vão estarem aqui meditando no livro de Efésios, 6 capítulos. Livro de Efésios, com 6 capítulos. Livro de Efésios, capítulo 3. Efésios, capítulo 3, para os rebanhos de número 8 e rebanho de número 7 estarem meditando. Capítulo 3 contém 21 versículos, que diz assim: a oração do apóstolo Paulo pelos Efésios, nos versículos 15, 16 e 17. Do qual toda a família nos céus e na terra tome o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, nos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de estando arraigados e fundados em amor. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Gratidão pela presença de cada um de vocês. Não deixe de escolher aí o seu número de rebanho de 1 a 24, para você estar recebendo um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus para a sua meditação. Saiu agora o rebanho de número 4, par, e rebanho de número 3, ímpar. 4 par e 3 ímpar. Vão estarem aqui meditando no livro de Segunda Reis, com 25 capítulos. Livro de Segunda Reis, com 25 capítulos. Segunda Reis, capítulo 5. Segunda Reis, capítulo 5, para os rebanhos de número 4 e rebanho de número 3 estarem meditando. Segunda Reis, capítulo 5, contém 27 versículos, que diz assim: a história de Naamã, nos versículos 3, 4 e 5. E disse esta a senhora, Oxalá, que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e notificou ao Senhor, dizendo: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E então tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de roupas. Glórias ao nosso Senhor Deus. Abençoados, agora eu estarei apresentando para vocês uma mensagem da filha do nosso sacerdote e apóstolo, que explicou com mais detalhe as palavras e intenções do nosso sacerdote e de nossas 12 igrejas virtuais. Diz assim a mensagem. Muita atenção! Saiba que nós vamos abrir igrejas físicas em todos os municípios do Brasil, com desenvolvimento social e espiritual, em que os obreiros recebem salário e as pessoas têm acesso ao comer, beber,
dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a verdadeira obra do Senhor Deus, entre diversos outros benefícios, para receberem as bênçãos e recompensas do Senhor Deus. Examine Mateus 16, de 24 a 27 e João capítulo 15. Então, atenção, pois todos os políticos, sendo eles vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, já voltaram das férias, e as igrejas virtuais têm discípulos em todos os estados do Brasil. Mas para chegar ainda mais rápido na sua região, precisamos mostrar às autoridades políticas o interesse da população nesses grandes benefícios que chegam com as inaugurações de nossos templos físicos, mostrando as ofertas em cada município, cidade no Brasil, feitas pelos moradores, independente do valor, seja R$1 ou 1 bilhão. Entre em contato com os políticos da sua região e peça a eles para entrar em contato conosco para levar uma verdadeira obra do Senhor Deus, que beneficia e abençoa a todos, independente do segmento religioso de fé. Ajude a você, as pessoas do seu município e a nós, fazendo as suas ofertas e sendo um missionário, convidando também outras pessoas, tanto do seu município como de outras cidades, estados ou países, para fazerem suas ofertas também. Saiba que nós também vamos dar uma ajuda de 2% a 100% em dinheiro no seu consumo, seja você rico ou pobre, independente do segmento religioso de fé ou do seu grau de escolaridade, para acabar com a fome e levar a boa alimentação e saúde para o corpo, a alma e o espírito. Examine Mateus 25, versículos 31 a 46, Mateus 8, versículos 1 a 13, Lucas 6, versículo 38 e Lucas 11, versículos 41 e 42. E confira como todas as nossas atividades estão firmadas na Bíblia Sagrada. Portanto, participe desse grande avivamento para contar com orgulho às suas futuras gerações, de como uma oferta sua foi capaz de mudar toda uma história, seja a história da sua vida, da sua família, do seu bairro, município, estado ou até mesmo do seu país. Então, entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais, deixando seu nome, sua cidade, seu estado e dizendo apenas "eu fiz", para ser colocado no livro de orações e receberem orações todas as madrugadas e toda semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Faça um ato de fé e prove o nosso caráter e o caráter do Senhor Deus que está conosco, ofertando nessa obra e divulgando essa causa para outras pessoas. Examine nossas mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos e verifique todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E demonstram a todos como nós não estamos levando nenhuma de nossas palavras, nem atividades ou atitudes com má fé, nem de brincadeira, nesses mais de 2 anos que estamos na internet. E se quiser mais detalhes ou tirar suas dúvidas, acompanhe nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, comigo no @MileOfertaDin. Glórias ao nosso Senhor Deus, sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Agora vamos aqui a um novo desafio sobre a política que nossas igrejas e canais virtuais estão apresentando. Diz assim: muita atenção, basta você provar na Bíblia Sagrada que uma só das 7 afirmações é mentira para receber 200 milhões de reais em dinheiro. 1. Prove para nós com base na Bíblia Sagrada que a política não é o ministério do Senhor Deus e receba 200 milhões de reais. 2. Prove para nós na Bíblia Sagrada que quem é do Senhor Deus Todo-Poderoso pode não votar em um político mesmo estando apto para votar e receba 200 milhões de reais. 3. Prove para nós com base na Bíblia Sagrada que a política não é do Senhor Deus e receba 200 milhões de reais. 4. Prove para nós na Bíblia Sagrada que o Filho do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que não faz o que está escrito para ser feito e propositalmente não vota em um político, mesmo estando apto para votar, e ainda assim as suas orações serão ouvidas. Examine João 9:31 e receba 200 milhões de reais. 5. Prove para nós com base na Bíblia Sagrada que o Senhor Jesus o Cristo não tinha discípulo político e receba 200 milhões de reais. 6. Prove para nós com base na Bíblia Sagrada que é permitido quem crer no Senhor Jesus não pagar um imposto ao político e ainda assim vai estar cumprindo os mandamentos do Senhor Jesus o Cristo e recebendo as boas promessas e receba 200 milhões de reais. 7. Prove para nós com base na Bíblia Sagrada que o Senhor Jesus o Cristo não teve nenhum benefício do dinheiro e nem da autoridade do político e receba 200 milhões de reais em dinheiro. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora vamos aqui a mais uma oração para poder tirar toda essa carga negativa, todo esse espírito do mal que possa estar te oprimindo de alguma forma ou alguma maneira. E lembrando que nossas orações, todas elas são numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas numeradas. E para vocês continuarem recebendo após
orações após o término dessa nossa live, não deixe de se inscrever ou nos seguir, dependendo da rede social que você estiver nos assistindo, porque todos os inscritos e seguidores estarão recebendo orações todos os dias de madrugada e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Saiu a oração de número 11. Oração de número 11 diz assim: Senhor Deus, haja paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus Cristo, com o poder dessa palavra que está sendo enviada para essa vida, para essa casa, para esse local de trabalho e para esse veículo. Sai agora através do poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus Cristo e que possamos ser limpos e purificados através dessa palavra que é viva, é vida, é espírito e vivifica cada vida alcançada dessa live. Da tua igreja virtual, @avivamento24AD. É o que eu peço, já lhe agradeço. Glórias, aleluias, meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui agora dar continuidade no sorteio dos rebanhos dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Então escolha aí o seu número de 1 a 24 para você estar recebendo um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus para a sua meditação. Vamos aqui dar continuidade no sorteio dos rebanhos. Rebanho de número 20, par, e rebanho de número 19, ímpar. 20, par, e 19, ímpar. Vão estarem aqui meditando no livro de 2 Timóteo, 4 capítulos. 2 Timóteo com 4 capítulos. Vamos aqui no livro de 2 Timóteo, capítulo 1. 2 Timóteo, capítulo 1, para o rebanho de número 20 e rebanho de número 19 estarem meditando. Capítulo 1 contém 18 versículos, que diz assim: exortação à fidelidade no ministério. Nos versículos 6, 7 e 8, diz assim: por cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus, que existe em ti, pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 6, par, e rebanho de número 5, ímpar. 6, par, e 5, ímpar. Vão estarem aqui meditando no livro de livro de Amós, 9 capítulos. Amós com 9 capítulos. Vamos aqui no livro de Amós com 9 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vamos aqui, Amós capítulo 1. Amós capítulo 1 para o rebanho de número 6 e rebanho de número 5, perdão. Amós capítulo 1 para os rebanhos de número 6 e rebanho de número 5 estarem meditando. Capítulo 1 contém 15 versículos, que diz assim: juízos de Deus contra as diversas nações. Nos versículos 2, 3 e 4. Ele disse: o Senhor bramará de Sião, e de Jerusalém fará ouvir a sua voz. Os prados dos pastores prantearão, e secar-se-á o cume do Carmelo. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Damasco, e por 4 não retirarei o castigo, porque trilharam a Gileade com trilhos de ferro. Por isso porei fogo à casa de Azael, e ele consumirá os palácios de Ben-Hadad. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 16, par, e rebanho de número 15, ímpar. 16, par, e 15, ímpar. Vão estarem aqui meditando no livro de 2 Pedro, 3 capítulos. Livro de 2 Pedro, com 3 capítulos. Vamos aqui no livro de 2 Pedro, capítulo 1. 2 Pedro, capítulo 1, para os rebanhos de número 16 e rebanho de número 15 estarem meditando.
Capítulo 1 contém 21 versículos, que diz assim: a busca da santidade, nos versículos 5, 6 e 7. E vós, também pondo nisto mesmo toda diligência, acrescentai à vossa fé a virtude e a ciência a temperança, e a temperança a paciência a piedade, e a piedade o amor fraternal, e o amor fraternal a caridade. Porque se em vós houver e abundarem essas coisas, não vos deixarão ociosos, nem estareis no conhecimento de nosso Senhor Jesus, o Cristo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 14, par, e rebanho de número 13, ímpar. 14, par, e 13, ímpar. Vão estarem aqui meditando no livro de 2 Coríntios, 13 capítulos. Livro de 2 Coríntios, com 13 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui, 2 Coríntios, 13 capítulos. Capítulo 13 do livro de 2 Coríntios, para o rebanho de número 14 e rebanho de número 13 estarem meditando. 14 e 13 vão estar meditando no livro de 2 Coríntios, capítulo 13. Contém 13 versículos, que diz assim: exortações finais, nos versículos 2, 3 e 4. Já anteriormente eu disse, e segunda vez o digo, como quando estava presente, mas agora estando ausente, o escrevo aos que antes pecaram, e todos os mais que se outra vez for, não lhes perdoarei. Visto que buscai uma prova de Cristo, que fala em mim, o qual não é fraco para convosco, antes é poderoso entre vós, porque ainda que foi crucificado por fraqueza, vive contudo pelo poder de Deus, porque nós também somos fracos nele, mas vivemos com ele pelo poder de Deus em vós. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 2, par, e rebanho de número 1, ímpar. 2, par, e 1, ímpar. Vão estarem aqui meditando no livro de Gênesis, 50 capítulos. Livro de Gênesis, com 50 capítulos. Gênesis, capítulo 43. Gênesis, capítulo 43, para os rebanhos de número 2 e rebanho de número 1 estarem meditando. Gênesis, capítulo 43. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui. 43 contém 34 versículos, que diz assim: os irmãos de José descem outra vez ao Egito, nos versículos 2, 3 e 4. E aconteceu que, como acabaram de comer o mantimento que trouxeram do Egito, disse-lhe seu pai: voltai e comprai-nos um pouco de alimento. Mas Judá respondeu-lhes, dizendo: fortemente nos protestou aquele homem, dizendo: não vereis a minha face, se o vosso irmão não vier convosco. Se enviares conosco o nosso irmão, desceremos e te compraremos alimentos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao último número de rebanho. Rebanho de número 22, par, e rebanho de número 21, ímpar. 22, par, e 21, ímpar. Vão estarem aqui meditando no livro de Terceira João, 1 capítulo. Livro de Terceira João, com apenas um capítulo. Terceira João, com apenas um capítulo, contém 15 versículos, que fala sobre o mau exemplo de Diótrefes, nos versículos 9, 10 e 11. Tenho escrito à igreja, mas Diótrefes, que procura ter entre eles o primado, não nos recebe. Por isso, se eu for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas, e não contente com isto, não recebe os irmãos.
impede os que querem recebê-los e os lança fora da igreja. Amado, não sigas o mal, mas o bem. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não tem visto a Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus, abençoados. Agora eu estarei apresentando para vocês uma das nossas mais de 100 denúncias que nossas igrejas e canais virtuais estão apresentando. Diz assim a denúncia. Muita atenção. Basta você provar na Bíblia Sagrada que uma só das 10 afirmações são mentiras e anular os livros na mensagem para receber 500 milhões de reais. Muita atenção. Você e as 10 atividades ou atitudes que estão nas igrejas que são ou têm outros evangelhos e você diz que é delas ou que elas são sua. Tenha muita atenção. É necessário você se ajuntar conosco das 12 igrejas virtuais para ter proteções em todos os setores da sua vida e também da sua família, para não receber todas as pragas e maldições. Prove na Bíblia Sagrada para nós, das 12 igrejas virtuais, que nós estamos mentindo e que uma só dessas 10 afirmações são mentiras e que os livros presentes nessa mensagem foram anulados para receber 500 milhões de reais em dinheiro. 1. Confessa que é pecador. 1 João, capítulo 3, versículos 3 a 9. João, capítulo 1, versículos 14 a 34, foco nos versículos 29 e 30. Gálatas, capítulo 2, versículos 15 a 21, foco no versículo 17. João, capítulo 8, versículos 34 a 36, 2. Diz que tem defeito. Lucas, capítulo 6, versículo 40. João, capítulo 1, versículos 1 a 14. 3. Não faz culto apenas para o Senhor Deus, como também faz para outras atividades. Mateus 4, versículos 9 e 10. Marcos 12, versículos 28 a 34. Foco nos versículos 29 e 30. 4. Não é um discípulo de um sacerdote. Mateus capítulo 15, versículos 7 a 9. Atos capítulo 24, versículos 11 e 17 e 18. 5. Não faz orações com o mínimo de 1 hora todos os dias no templo. Mateus 26, versículos 36 a 46, foco no versículo 40. 6. Recebe ofertas e dízimos no templo e não serve aos necessitados os alimentos para o corpo. Malaquias capítulo 3, versículo 10, Mateus 25, versículos 31 a 46. 7. Não paga o salário para todos os obreiros. Lucas 10, versículo 7, Mateus 23, versículo 15. 8. Muita atenção. Nós somos o que está escrito na Bíblia Sagrada, nas palavras e afirmações do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Ele, os anjos, o Espírito Santo de verdade e os apóstolos afirmam que somos santos. Muita atenção, pois nenhum deles afirmou que nós somos cristãos. E atenção, examine esta palavra, pois ela só aparece escrita 3 vezes na Bíblia Sagrada, e ela é muito mal em espírito para você. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19, 1 Pedro capítulo 1, versículos 14 a 16, Atos capítulo 1, versículos 5 a 10. 9. Muita atenção. Todos os líderes espirituais que têm segmento de fé na Bíblia Sagrada têm que ser testemunhas do Senhor Jesus, o Cristo, o Filho do Senhor Deus, pregando e ensinando o verdadeiro Evangelho. E atenção, sem omitir o que é o Evangelho, pois ele é um sistema próprio de atividade de santidade. Não é para você dizer que é ele, nem se servir dele, mas sim para você praticar, ensinar, servir, amar e viver ele, como está escrito na Bíblia Sagrada. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19, Lucas capítulo 24, versículo 48, Atos capítulo 1, versículos 5 a 10, Gálatas capítulo 1, versículos 6 a 10. 10. Muita atenção. Os erros estão de 1 a 10 para os que foram libertos, mas para os que não foram libertos são pecados. Assim como Pedro pecou 3 vezes, também 3 vezes ele pediu perdão. Assim também é você que está tendo acesso a essas 10 mensagens. Você precisa ser liberto. E atenção, pois você não se liberta sozinho. Você precisa de um que foi liberto para fazer a confissão de arrependimento. Lucas capítulo 24, versículos 45 a 49, foco no versículo 47. Atenção, quem tem pecado e confessa que ele é um pecador, você nunca vai ser liberto se confessando com ele o arrependimento dos pecados que você cometeu, pois um preso não pode libertar o outro. João capítulo 8, versículos 23 e 24
e 34 a 36 e 44. 2 Pedro capítulo 2, versículos 17 a 19, foco no versículo 19. Gálatas capítulo 4, versículos 1 a 4, foco versículos 1 e 2. Hebreus capítulo 5, versículos 10 a 14, foco versículos 13 e 14. João capítulo 9, versículos 39 a 41. Hebreus capítulo 13, versículos 7 e 17. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora eu estarei apresentando um recado que nossas igrejas e canais virtuais estão apresentando para todos vocês, que diz assim o recado. Muita atenção, todos que são ofertantes e dizimistas nesse ministério do nosso Senhor Jesus Cristo para conosco, pois vocês irão se surpreender com as grandes portas abertas para vocês. Lembre-se de pedir também um de nossos templos físicos em sua região e de continuar ofertando, dizimando e guardando os comprovantes independente do valor. Porque todos que se apresentarem em nossos templos físicos com os comprovantes das ofertas e dízimos independente do valor terão prioridades em todas as bênçãos e benefícios que chegam junto com as inaugurações de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil, pois nós damos a garantia de que tudo que você fizer em nome do Senhor Deus para ou junto conosco, nada disso será em vão. E como o Senhor Jesus afirmou em Lucas 6,38, diz assim: dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiveres medido, vos medirão também. Então lembre-se também de pedir às autoridades políticas e empresários da sua região para eles levarem um de nossos templos físicos para o seu bairro, município, estado ou país, e assim serem todos muitíssimos abençoados, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora vamos aqui ao sorteio de mais uma oração para poder tirar toda essa carga negativa, todo esse espírito do mal que possa estar te oprimindo de alguma forma ou alguma maneira. E lembrando que nossas orações, todas elas são numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas numeradas. E para você continuar recebendo orações após o término dessa nossa live, não deixe de se inscrever ou nos seguir, dependendo da rede social que você estiver nos assistindo, porque todos os inscritos e seguidores estarão recebendo orações todos os dias de madrugada e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Saiu a oração de número 1. Oração de número 1 diz assim: Senhor Deus, haja agora a expulsão de todo espírito imundo, através do poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Quem estiver nessa vida, nessa casa, nesse local de trabalho e nesse veículo, sai agora esse mal, e toda palavra irá se cumprir. Em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Agora eu peço a vocês que escolham aí um número de 1 a 24, façam aí a sua pergunta mentalmente, que no final dessa nossa live, o Espírito Santo de verdade possa estar falando ao seu coração, sem dogmas, sem religiosidade, sem manipulação nenhuma do ser humano. Somente o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus para nos orientar da melhor forma e melhor maneira. E em Provérbios 16:33 está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a Bíblia Sagrada como ela é, números, tempo, quantidade e matemática, eu estou lendo apenas 3 versículos, mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para interagir com a palavra do Senhor Deus e assim levar para a sua presença, a presença do Senhor Deus, de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para junto de vocês, seja onde vocês estiverem meditando nas Escrituras Sagradas. Agora vamos aqui dar continuidade ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Mentalizem aí um número, faça sua pergunta mentalmente, que no final dessa nossa live você possa estar recebendo um livro em um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus para a sua meditação, sem dogmas, sem religiosidade nenhuma do ser humano. Somente o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, para nos orientar da melhor forma e melhor maneira. Saiu agora o livro de Provérbios, que contém 31 versículos. Livro de Provérbios com 31 capítulos. Provérbios, capítulo 7. Provérbios, capítulo 7. Saiu agora, vamos aqui no livro de Provérbios, capítulo 7. Glórias ao nosso Senhor Deus. Provérbios, capítulo 7. Contém 27 versículos, que diz assim: fala contra a mulher adúltera. Nos versículos 1, 2 e 3 diz assim: Filho meu, guarda as minhas palavras e esconde dentro de ti os meus mandamentos. Obedece os meus mandamentos e vive.
Guarda a minha lei, como a menina dos teus olhos. Ata-os aos teus dedos, escreve-os na tábua do teu coração. Dize a sabedoria, tu és a minha irmã, e a prudência chama de parenta. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro a ser sorteado. Livro de Jeremias, 52 capítulos. Jeremias com 52 capítulos. Capítulo 32 do livro de Jeremias. Jeremias, capítulo 32, contém, glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui no livro de Jeremias, capítulo 32, contém 44 versículos, que diz assim: a oração de Jeremias para com o Senhor nosso Deus. Nos versículos 17, 18 e 19 diz assim: ah, Senhor Jeová, eis que tu fizestes os céus e a terra com o teu grande poder e com o teu braço estendido. Nada há que seja demasiado difícil. Tu que usas de benignidade com milhares e retribuís a maldade dos pais aos seios dos filhos, depois deles, o grande e poderoso Deus, cujo nome é o Senhor dos Exércitos, grande em conselho e magnífico em obra, porque os teus olhos estão abertos sobre todos os caminhos dos filhos dos homens, para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas obras. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro a ser sorteado. Livro de Apocalipse, 22 capítulos. Apocalipse com 22 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui, Apocalipse, capítulo 14. Apocalipse, capítulo 14. Vamos aqui, Apocalipse, capítulo 14. Glórias ao nosso Senhor Deus. No capítulo 14 do livro de Apocalipse, contém 20 versículos, que diz assim: a colheita da terra, nos versículos 14, 15 e 16. E olhei e vi uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem, um semelhante ao filho do homem, que tinha sobre a sua cabeça uma coroa de ouro, e na sua mão uma foice aguda. E outro anjo saiu do templo, chamado com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem: lança a tua foice e cega, a hora de cegar é vinda, porque já a seara da terra está madura. E aquele que estava assentado sobre a nuvem meteu a sua foice à terra, e a terra foi cegada. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Jonas, 4 capítulos. Jonas com 4 capítulos. Vamos aqui no livro de Jonas com 4 capítulos. Capítulo 1 do livro de Jonas. No capítulo 1 do livro de Jonas, contém 17 versículos, que fala sobre o chamado e a fuga de Jonas. Nos versículos 1, 2 e 3, diz assim: e veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Ninive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Mateus, 28 capítulos. Mateus com 28 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui no livro de Mateus capítulo 24. Contém 51 versículos. Glórias ao nosso Senhor Deus.
diz assim: ninguém sabe o dia e a hora. Nos versículos 36, 38 e 40. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então, estando dois no campo, será levado um, e deixando o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Josué, 24 capítulos. Josué, 24 capítulos. Vamos aqui no livro de Josué, capítulo 13. Josué, capítulo 13. Vamos aqui no livro de Josué, capítulo 13. Contém 33 versículos, que diz assim: Josué reparte as terras, nos versículos 2, 3 e 4. A terra que ainda fica é esta, todos os termos dos filisteus e toda Jesur, desde Sior, que está em frente ao Egito, até o limite de Ecrom, para o norte, que se diz ser dos cananeus, 5 príncipes dos filisteus, o Gazeu, e o Asdodeu, o Asquelon, e o de Gate, o Ecroneu, e os Aveus, desde o sul, toda a terra dos Nananeus, e Meara, que é dos Sidônios, até Afeca, até ao limite dos amorreus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora eu estarei apresentando uma das nossas mais de 100 denúncias que nossas igrejas e canais virtuais estão apresentando para todos vocês, que diz assim: estarei apresentando a denúncia de número 64. Examine com atenção essa denúncia de número 64, dentre as mais de 100 denúncias com prêmio somado de mais de 730 milhões de reais em dinheiro para quem provar que são mentiras. TV, rádio, telefone, computador, jogos, aplicativos, cinemas. Esses 7 sistemas de entretenimento agem com os líderes espirituais na vida das pessoas. E atenção com a internet e os discípulos dela, pois eles fazem seguidores fiéis aos frutos que esses 7 sistemas produzem. Tenha atenção com cada um deles, porque eles recebem as suas ofertas voluntárias, ofertas alçadas e os seus dízimos. Para eles permanecerem vivos, você dá ou paga a eles com seu tempo, comentando, indicando, ensinando ou sendo visto com eles e também entregando dinheiro ou dando dinheiro ou pagando, comprando, alugando ou com contratos para ter um sinal ou som ou imagem ou ingressos para ver ou participar ou assistindo às propagandas. Ao todo, são 16 atividades ou atitudes que você proporciona a eles. E atenção, esses 7 sistemas que citamos no início da denúncia utilizam dos mesmos processos das 7 igrejas dos capítulos 2 e 3 de Apocalipse e também aos 10 igrejas dos dias atuais, em que não são pecados e tem tudo para nos trazer muitas bênçãos, mas se não houver um domínio próprio e fundamento de santidade na Bíblia Sagrada, podem vir a trazer pragas e maldições para você e sua família também. E lembrando que todos esses sistemas são pagos de alguma forma. E na falta de pagamento, ofertas e dízimos, todos os sinais e serviços caem ou são cortados. E se você, ou quem você trouxer para nós, que provar com base na Bíblia Sagrada que essas nossas afirmações são mentiras e que o seu segmento religioso de fé em igreja não está adulterando, acrescentando e nem omitindo nada, nos livros de Apocalipse 22, com foco no versículo 18 e 19, e em Mateus 23, com foco no versículo 15, vai receber um prêmio de 20 milhões de reais em dinheiro, se provar isso na Bíblia Sagrada. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. E se for muito para você competir conosco na Casa dos Milhões, faça um desafio na Casa dos Milhares e iremos examinar se vale a pena nós aceitarmos o seu desafio. E anuncie essa mensagem número 25, dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag
a anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui agora mais uma oração para poder tirar toda essa carga negativa, todo esse espírito do mal que possa estar te oprimindo de alguma forma ou alguma maneira. E para você continuar recebendo orações após o término dessa nossa live, não deixe de se inscrever ou nos seguir, dependendo da rede social que você estiver nos assistindo, porque todos os inscritos e seguidores estarão recebendo orações todos os dias de madrugada e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Saiu a oração de número 19. Oração de número 19 diz assim: Senhor Deus, o Todo-Poderoso, eu peço ao Senhor que seja destruído toda obra imunda e maligna que estiver na vida dos fiéis membros, dos verdadeiros adoradores que estão conectados nessa live da tua igreja virtual, @avivamento24ad, e que haja a libertação dessas vidas de todo espírito maligno, em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus Cristo, e que através do poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, nos limpe e nos purifique mais e mais. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos agora dar continuidade ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Mentalizem aí o seu número de 1 a 24. Faça a sua pergunta mentalmente, que daqui a pouquinho você vai estar recebendo um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus para a sua meditação. Saiu agora o livro de Abacuque, que contém 3 capítulos. Abacuque, com apenas 3 capítulos. Vamos aqui no livro de Abacuque, com 3 capítulos. Capítulo 3 do livro de Abacuque. Capítulo 3, sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. O capítulo 3 contém 19 versículos, que diz assim: a oração de Abacuque. Nos versículos 2, 3 e 4 diz assim: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos faze-a conhecida na tua ira. Lembra-te da misericórdia. Deus veio de Temã e do monte de Parã, o santo. A sua glória cobriu os céus, e a terra encheu-se do seu louvor. E o resplendor se fez como a luz, raios brilhantes saíam da sua mão, e ali estava o esconderijo da sua força. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Mais um livro. Livro de Naum, 3 capítulos. Naum, com 3 capítulos. Vamos aqui no livro de Naum, capítulo 2. Naum, capítulo 2, contém 13 versículos, que diz assim: o exército do Senhor contra Ninive. Nos versículos 1, 2 e 3 diz assim: o destruidor subiu contra ti, guarda a tua fortaleza, vigia o caminho, fortalece os ombros, reforça muito o seu poder, porque o Senhor restaurará a excelência de Jacó, como a excelência de Israel, porque os saqueadores os despojaram e destruíram os brotos das suas videiras. Os escudos dos seus valentes serão vermelhos, os homens valorosos estarão vestidos de escarlate, os carros como tochas flamejantes no dia da sua preparação, e os ciprestes serão terrivelmente abalados. Glórias ao nosso Senhor Deus. O exército do Senhor contra Ninive. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Gálatas, 6 capítulos. Gálatas com 6 capítulos. Vamos aqui no livro de Gálatas com 6 capítulos. Capítulo 2 do livro de Gálatas. Capítulo 2 do livro de Gálatas contém 21 versículos, que diz assim: o comportamento repreensível de Pedro, nos versículos 14, 15 e 16. Mas quando vi que não andava bem e direitamente, conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro, na presença de todos: se tu, sendo judeu, vives como gentios e não como judeus, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Nós somos judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei,
porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Êxodo, 40 capítulos. Êxodo com 40 capítulos. Vamos aqui no livro de Êxodo, capítulo 37. Êxodo, capítulo 37. Vamos aqui no livro de Êxodo, capítulo 37. Contém 29 versículos que fala sobre o propiciatório. Nos versículos 6, 7 e 8 diz assim: fez também o propiciatório de ouro puro. O seu comprimento era de 2 côvados e meio, e a sua largura de 1 côvado e meio. Fez também 2 querubins de ouro, de obra batida os fez, nas 2 extremidades do propiciatório. Um querubim na extremidade de um lado e o outro na outra extremidade do outro lado. De uma só peça com o propiciatório. Fez os querubins das 2 extremidades dele. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao penúltimo livro a ser sorteado. Livro de 1 Samuel, 31 capítulos. 1 Samuel com 31 capítulos. Capítulo 20 do livro de 1 Samuel. Capítulo 20 do livro de 1 Samuel. Vamos aqui no capítulo 20 do livro de 1 Samuel, que contém 43 versículos. Diz assim: a aliança de Davi e Jonathan, nos versículos 12, 13 e 14. E disse Jonatas a Davi: o Senhor Deus de Israel seja testemunho, sondarei eu e meu pai, amanhã a estas horas, ou depois de amanhã, e se houver coisa favorável para Davi, então te mandarei dizer. O Senhor faça assim com Jonathan, outro tanto, que se aprouver a meu pai fazer-te mal. Também te farei saber, te deixarei partir e irás em paz, e o Senhor seja contigo, assim como foi com meu pai. E se eu então ainda viver, porventura não usarás comigo da beneficência do Senhor, para que não morra. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro, o último livro a ser sorteado. Livro de Ezequiel, 48 capítulos. Ezequiel com 48 capítulos. Capítulo 39 do livro de Ezequiel. Capítulo 39 do livro de Ezequiel. Glórias ao nosso Senhor Deus. Ezequiel, capítulo 39, que contém 29 versículos, que diz assim: outras profecias contra Gog, nos versículos 2, 3 e 4. E te farei voltar, mas deixarei uma sexta parte de ti, far-te-ei subir do extremo norte, e te trarei aos montes de Israel, e com um golpe tirarei o teu arco da tua mão esquerda, e farei cair as tuas flechas da tua mão direita. Nos montes de Israel cairás tu e todas as tuas tropas, e os povos que estão contigo, e as aves de rapina, de toda espécie, e aos animais do campo te darei por comida. Glórias ao nosso Senhor Deus. Outras profecias contra Gog. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E abençoados, lembrando que por nós trabalharmos com a Bíblia Sagrada como ela é, números, tempo, quantidade e matemática, eu li apenas 3 versículos, mas é necessário que você venha interagir com a palavra do Senhor Deus, para trazer a presença do Senhor Deus, de anjos celestiais e do Espírito Santo para a sua presença, seja onde vocês estiverem meditando nas Escrituras Sagradas. Agora vamos aqui para o sorteio dos 24 números que eu pedi para vocês meditarem aí, para agora o Espírito Santo de verdade está te enviando um livro em um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Permita o Espírito Santo de verdade estar falando ao seu coração, sem dogma, sem religiosidade, sem manipulação nenhuma do ser humano. Somente o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, para nos orientar da melhor forma e melhor maneira. E em Provérbios 16, 33 está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor.
Vamos aqui agora ao sorteio. Escolha o seu número de 1 a 24. Faça sua pergunta mentalmente, que agora você vai estar recebendo um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus para a sua meditação. Se você escolheu o número 10, vai meditar no livro de Esdras, capítulo 4. Se você escolheu o número 15, vai meditar no livro de Tito, capítulo 3. Se você escolheu o número 5, vai meditar no livro de Esther, capítulo 5. Se você escolheu o número 4, Oséias, capítulo 1. Se você escolheu o número 12, Efésios, capítulo 3. Se você escolheu e meditou no número 17, vai meditar no livro de 2 Reis, capítulo 5. Se você escolheu o número 19, vai meditar no livro de 2 Timóteo, capítulo 1. Se você escolheu o número 6, Amós, capítulo 1. Se você escolheu o número 11, 2 Pedro, capítulo 1. Se você escolheu o número 14, vai meditar no livro de 2 Coríntios, capítulo 13. Número 8, Gênesis, capítulo 43. Número 24, 3 João, capítulo 1. Número 1, Provérbios, capítulo 7. Número 7, Jeremias, capítulo 32. Número 23, Apocalipse, capítulo 14. Número 20, Jonas, capítulo 1. Número 9, Mateus, capítulo 24. Número 3, Josué, capítulo 13. Número 18, Abacuque, capítulo 3. Número 22, Naum, capítulo 2. Número 21, Gálatas, capítulo 2. Número 2, Êxodo, capítulo 37. Número 16, 1 Samuel, capítulo 20. E número 13, Ezequiel, capítulo 39. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus ou Cristo. E muita atenção, você que quer reconhecer ao Senhor Jesus ou Cristo como seu único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito em sua vida, declara aqui embaixo, nos comentários, as seguintes palavras. Eu, diga seu nome, confesse e reconheça o Senhor Jesus ou Cristo como meu único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito em minha vida. E assim que você puder, entre no seu quarto, feche a porta e de joelhos com a Bíblia Sagrada aberta no livro de Mateus, capítulo 11, nos versículos 28 e 30. 28 a 30. Faça a leitura dessa passagem em voz alta e depois faça a seguinte oração. Senhor Jesus, eu entrego a Ti também o meu jugo e fardo que são pesados. Senhor Jesus, eu recebo de Ti o seu jugo e seu fardo que são leves e suaves e vou produzir muitos frutos, como está escrito no livro de João, capítulo 15. E vou estar junto com esses irmãos que estão nesse mesmo propósito de dar muitos frutos, ainda que esteja ausente de corpo, mas permanecendo no mesmo espírito, como está escrito no livro de Colossenses, capítulo 2, e no livro de Mateus, capítulo 12. E o meu muitíssimo amém. E depois entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais para estar sendo instruído na palavra do Senhor Deus, para se tornar uma igreja verdadeira do Senhor Jesus e ser uma bênção onde você estiver. E muita atenção nos benefícios e a importância em você ser seguidor ou inscrito em membros ou ofertante de uma de nossas igrejas virtuais e também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando e compartilhando e principalmente escolhendo um número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receber orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte, você também tem a flexibilidade nos horários desde as 6 horas e 48 minutos da manhã na @ a Igreja 70 Santos, na parte da tarde a partir das 16 horas e 33 minutos na @ IG 1318 37 300 e até às 1 hora e 40 minutos da madrugada na @ Igrejas Benditas para buscar o Senhor Deus seja onde você estiver e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine Mateus 16, do 24 a 27 e João capítulo 15. Também vai receber bases da Bíblia Sagrada concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você e assim orar corretamente para após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda a obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada.
E dependendo da rede social, o link e o horário das nossas lives, de nossas igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo. Em outras redes sociais, abra o nosso perfil clicando na foto ou nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de seguindo, onde você encontrará nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais e parceiros. E lembre-se de conferir todas as nossas mais de 100 denúncias a apresentar em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E cada uma delas vale desde 12 milhões de reais até 200 milhões de reais para quem mostrar na Bíblia Sagrada que são mentiras ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. E se você quiser levar um de nossos templos físicos para o seu bairro, município, estado ou país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais e nossa produção vai estar retornando contato com as informações necessárias e tirando todas as suas dúvidas. Lembrando que conosco os obreiros recebem seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretaria de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso, desde que pregue 100% as Escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas Escrituras Sagradas. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E eu agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui no Brasil, e também vocês de Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Índia, Bangladesh, Rússia, México, África do Sul, Dinamarca, Inglaterra, Canadá, Itália, França, Espanha, Alemanha, Paraguai, Uruguai, Chile, Argentina, Japão, Colômbia, Turquia, e todos que ainda não sabemos que acompanham nossa live de segunda a sexta de todas as nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais, e assim sejam todos muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluia, meu muitíssimo. Amém. Gratidão pela presença do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, nessa live, que nos concedeu o Espírito Santo de verdade e que trouxe cada um de vocês aqui para conhecer a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, sem dogmas, sem religiosidade, sem manipulação nenhuma do ser humano. E em Colossenses capítulo 2, versículo 5 diz assim: porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo, em espírito, estou convosco, regozijando-me vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo, mesmo que não estejamos fisicamente junto com vocês, mas estamos todos juntos, em um só espírito, tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Então fiquem todos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluia, meu muitíssimo. Amém. E aguardo vocês na nossa próxima live.